obrigado. Queria, evidentemente, agradecer ao convite que foi feito à ANAP, né? Aliás, é a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Então, Sérgio, muito obrigado pelo convite. E cumprimentando o Sérgio, cumprimento todos os colegas aqui, né? Da CACI, da ANAP, e toda a família, né? Do Banco do Brasil, que nos é muito cara e é muito importante para todos nós. Queria cumprimentar a Vera, que é a nossa condutora da mesa, a Miriam, que fez uma belíssima apresentação, nós vamos ter a oportunidade de conversar, e ao Ricardo, que me antecedeu e debateu a apresentação. Eu vou falar muito rapidamente, talvez nem todos vocês saibam o que é a ANAP, mas o Brasil, no nosso país, existem algo em torno de 6.300 instituições hospitalares. Um número relativamente alto, e que absolutamente não significa nada. Porque por detrás desse número alto vem, no entanto, uma média de leitos hospitalares por instituição, que é talvez uma das mais baixas do mundo. O que significa que muitas dessas instituições são instituições absolutamente inviáveis do ponto de vista econômico e financeiro. Essa é uma constatação importante que a gente precisa fazer. A ANAP, ela busca congregar aquelas instituições que têm o melhor padrão técnico, melhor padrão focado na segurança e na qualidade assistencial. Caso vocês não sabem, nós somos hoje 51 instituições hospitalares no Brasil como um todo. A maior parte delas conhecidas de todos vocês, nas quais se inclui o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, os hospitais de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, o Mãe de Deus, o Moinhos, ou seja, várias instituições. A principal característica para que haja a possibilidade de estar dentro dessa entidade é que os hospitais, primeiro, eles têm que ser hospitais ligados à medicina suplementar, tem que ser hospitais cuja não pertençam a operadores de plano de saúde. Tem que ser hospitais privados, evidentemente, a Cassiano, mas pode ser hospitais privados com sem fins lucrativos. E, por último, né, e o que é mais importante, mais caro para nós, são instituições que elas têm que ter, no mínimo, uma acreditação ONA 3, ou seja, com excelência. Se não for essa, ela pode ter a JCI ou a Canada Accreditation. Ou seja, é um esforço enorme que se faz no sentido de manter essas instituições. E essas instituições, como disse a Miriam, ela, por estar imersa nesse mercado, ela tem 98% das suas receitas, conjunto delas, oriundos do mercado de saúde suplementar, né? Entre as quais se inclui também a CACI. Bom, isso posto, eu queria, se a Miriam me permitir, fazer alguns comentários em relação à apresentação dela, que é o que se espera que eu esteja, de alguma forma, fazendo, né? Há uns poucos meses atrás, eu tive a oportunidade de ir no Congresso Mundial de Hospitais em Oslo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que quem abriu o evento foi o ministro da Saúde, lá da da Noruega. E, primeiro, me chamou a atenção que ele não era médico, que eu já gostei. Eu acho importante que todos nós saibamos que não são os médicos que constroem a saúde. Os médicos, eles fazem parte do processo. Eles podem ser o agente nuclear. Mas a percepção de saúde, ela não passa necessariamente pela visão médica. Como também a percepção do esporte chamado futebol não passa única e exclusivamente pela percepção do jogador de futebol. Então, são coisas distintas, né? É óbvio que ambos fazem parte, são parte importante do processo. E esse ministro da Saúde disse o seguinte, que também me chamou a atenção, que a saúde era uma coisa tão importante que ela não podia ficar só na mão do ministro da Saúde, que era a pessoa menos importante dentro do processo. E que, na realidade, você falou bem, e aqui também o Ricardo colocou, a necessidade de você estar discutindo com outras pessoas, com a participação, com uma visão múltipla, com uma visão geral de todos, é só assim que nós vamos conseguir construir uma nova saúde.
Porque é evidente, eu não estive aqui ontem, mas eu conheço a maior parte das pessoas que falaram, já tivemos em outros momentos, eu sei que todos nós, hoje, estamos desesperançosos. É uma verdade. O setor de saúde no nosso país hoje não nos traz nenhuma boa notícia. Para ninguém. Isso é uma infelicidade. Né? Quando, na realidade, nós aqui que somos esse grupo, que eu vou chamar de elite, deveríamos, no mínimo, estarmos bem de saúde, mas nem isso conseguimos, muitas vezes. Essa desesperança, ela vem basicamente do fato de que nós não temos projetos para o setor de saúde como deveríamos ter. Então, quando você, Miriam, coloca que existe um conjunto grande de ações que são feitas no sentido de diminuir custos, de melhorar a saúde, de estruturar redes de atendimento, caminha exatamente no sentido da necessidade de se ter um projeto de saúde para o nosso país. Quando, acho que você comentou, que o nosso Ministério da Saúde traz médicos de fora, eu diria para você que ele traz por duas motivações, e eu não vou entrar nem no mérito. Mas a primeira delas é que o Ministério da Saúde não entende de saúde. Porque saúde, eu repito, não se faz com médicos. Ela se faz também com médicos. Então é impossível que, para se dar saúde para algum cidadão, lá nessa cidade que você citou, do lado de Chuí, né, precise ter médico. Porque saúde são 4 ações. E a primeira ação é uma ação de promoção de saúde. Nós temos que promover a saúde, através de ações políticas ligadas à questão do saneamento, à questão da alimentação. Nós temos que prevenir, através das questões de vacinação, de exames periódicos. E aí sim, se não obtivermos êxito nisso, a gente partir para o atendimento. Só que o conjunto de ações que nós temos que ter antes, elas são muito importantes. Então, a saúde, e é importante que todos, e você colocou isso de uma forma muito bem, ela precisa estar no contexto de um projeto. E este contexto deste projeto, ele precisa levar em dimensão hoje que nós estamos vivenciando atualmente 3 grandes transições. Você citou uma delas. A primeira transição é a transição demográfica. Nós estamos envelhecendo. E você mesmo deu como exemplo, né? O Brasil, não sei se vocês sabem, pelo último censo, nós tivemos 25 mil pessoas acima de 100 anos. A Cassi, que você mesmo colocou, 78 mulheres e 13 homens. Né? Então, o contingente ainda é pequeno. Tem 25 mil para chegar aí. Isso vai acontecer no Brasil como um todo. Então, esta transição está acabando com aquilo que nós chamamos de bônus demográfico. E você, eu estava prestando atenção nos números, a pirâmide da Cassi, ela está mudando. Ela está deixando de ser uma pirâmide e está passando a ser um contexto de barril. Ou seja, o bônus demográfico, principalmente tendo visto o mutualismo, onde aqueles que contribuem não têm doença para aqueles que também contribuem, mas que têm doença, e os gastos são 6 vezes maior entre as faixas mais jovens com as faixas mais idosas, existem estudos que comprovam que o cidadão, após os seus 65 anos de idade, ele gasta aproximadamente 80% de tudo aquilo que se gasta na medicina. E os outros apenas 20%. Então, essa transição demográfica precisa ser estudada, precisa ser colocada. A outra transição é a chamada transição epidemiológica. Nós estamos tendo mudanças nas doenças no nosso país. Nós queremos um país assolado por doenças infecto-contagiosas, meningites, verminoses, aquela história do Jeca Tatu e aquela história das grandes epidemias, isso hoje não existe mais. Ou se existe, está localizada em situações onde nós não precisamos de novo de médicos. Então, eu quero insistir que a questão de saúde, ela precisa ser vista por todos nós. Né? E a terceira transição é a chamada transição de riscos. Nós antes éramos expostos a um determinado tipo de risco. Hoje somos expostos a outros riscos.
Por exemplo, o risco do tabagismo, o risco da má alimentação, o risco da falta de exercício, o risco da violência urbana. Então, com isso tudo, existe necessidade, vocês estão se encaminhando para isso, no sentido de se ter um projeto consentâneo com todas essas coisas, né? Com todos esses novos drives do setor de saúde, e que não podem, de forma nenhuma, e eu entendo que você aponta para isso, né? Vocês da CACI apontam para isso, não pode, de forma nenhuma, ter apenas uma visão onde a relação prestador e operador é que está defeituosa. Porque também, se nós formos em eventos onde a gente tem a maioria de prestadores de serviços de saúde, esse arrolar de queixas vai ser ao contrário. Então, o que eu entendo hoje é que nós precisamos, de alguma forma, ter um projeto, você aponta para esse projeto, onde, independentemente das relações atuais e da forma como elas são feitas, elas, de fato, têm que ser discutidas e têm que ser vistas, mas você tem que ter um projeto. Quando você fala num projeto de verticalização, e eu já tive a oportunidade de participar de várias discussões como essa, há de ter clareza o que significa um projeto de verticalização. Isso é fundamental. Sempre as pessoas me perguntam, você é a favor ou contra a verticalização? Depende. Se for uma coisa bem feita, que leve em consideração uma visão holística da saúde do cidadão, onde você vai cuidar de todas as necessidades dele, até as suas necessidades de atendimento e reabilitação, mas vendo o cidadão, é óbvio que eu sou a favor. Se é uma verticalização baseada única e exclusivamente na construção de prédios, na contratação de médicos ou profissionais de saúde, com a finalidade de baixar custo, isso é uma bobagem. Eu sempre gosto de contar uma historinha, já estou terminando. Eu sempre gosto de contar uma historinha. Eu morei muitos anos na Bahia. Eu gosto muito de lá. E eu aprendi uma história, quando se falava de verticalização lá. Alguns de vocês já conhecem. Que é o menino que vendia amendoim na porta do Banco do Brasil. Diz que ele vendia amendoim na porta do Banco do Brasil, lá no centro de Salvador, e num determinado instante um amigo dele passou e perguntou, vem cá, me empresta 5 aí. Porra, não posso. Pô, empresta 5, cara, não posso. Eu tenho um acordo operacional com eles. Nem eu empresto dinheiro, nem eles vendem amendoim. Né? Então, há de se ter clareza em relação a que tipo de verticalização se quer. E uma última mensagem. Né? Eu gosto muito de eu estou à disposição, evidentemente, né? Mas uma outra coisa que eu gostaria de colocar. Eu gosto muito de uma frase de um antigo executivo da IBM, que vocês também devem conhecer, mas eu acho que ela cabe aqui. Né? É que os homens, e as mulheres, evidentemente, que são até mais longevas, né, que nós, você já provou isso, nós somos que nem anjos de uma asa só. Que para voar, a gente só consegue voar se estiver abraçado. Então isso é muito importante que nesse instante a gente tenha a clareza da necessidade de unirmos as forças, o ideário e a forma de ser daqueles que, com boa vontade, com ética, com firmeza e com honestidade, procuram uma solução conjunta para esse processo dentro da saúde do nosso país. É isso.